Cara, nunca houve uma tendência tão óbvia como IA, talvez, e que com uma expectativa potencial de crescimento tão absurdo, e mesmo 2 anos depois do lançamento do ChatGPT, eu ainda acho que tá muito no início. Então, quem agora tá prestando atenção nisso, tá se posicionando bem, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos aí vai colher um resultado absurdo. Eu, antes disso, atuava com finanças e investimentos, tava indo super bem o canal, tava crescendo, tava indo pra um ano sensacional em 2023, quando surgiu o ChatGPT. E eu tava num fórum ali de estudos e vi alguém falando assim, vocês conhecem essa nova ferramenta que ajuda a estudar, o ChatGPT e tal? Falei, deixa eu ver isso aqui. E aí, quando eu vi ele, eu fiquei assombrado, porque as pessoas vão precisar de mim, se o ChatGPT explica melhor do que eu. Aí eu já olhei e falei, cara, eu tô numa área que não vai ter uma sobrevida muito longa. E aí eu tinha 2 opções, forçar a barra, né, ou talvez mudar completamente. E aí eu resolvi mudar completamente. Como que surgiu a ideia de você criar o podcast, né? O podcast foi ideia do ChatGPT. Aí eu falei, cara, eu quero aproveitar aquilo que a gente chama de vantagem do pioneiro. Aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, é verdade. Talvez não tenha um podcast de AI. E aí eu resolvi fazer o podcast que eu gostaria que existisse quando eu comecei a fazer. O mundo tá mudando. Se você antecipar e tomar decisões, você vai ter escolha e você pode tomar decisões estratégicas e aproveitar a oportunidade. Se você demorar muito, daqui a pouco você vai estar apenas padronizado com o restante. E se você demorar mais ainda, você vai estar correndo atrás do prejuízo, entendeu? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da ChatVolt. Eu sou Alexander Barros, fundador e CEO da ChatVolt AI, uma plataforma de inteligência artificial generativa para você criar os seus agentes. E hoje nós estamos com um convidado, na verdade não é só um convidado, é um parceiro e um amigo de longa data, que além de parceiro e amigo, ele é top one na parte de podcasts para IA. Então vocês vão conhecer hoje Danilo Gatto, também muito conhecido pelo podcast Papo de IA. Quem não segue ele, vou deixar aqui a dica de seguir ele lá no Spotify, escutar os episódios dele. Eu já escutei todos os podcasts dele desde o começo. Vocês vão encontrar também lá vários podcasts ele falando da ChatVolt. Também teve um que eu fiz com ele, ficou muito legal. Então, apresento a vocês Danilo Gatto. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, Alex. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito legal esse seu projeto. Então, vim acompanhando, né, o desenvolvimento aí da ChatVolt. A gente teve essa parceria a longo prazo. Agora ver você iniciando aí também nesse projeto de podcast é uma coisa sensacional, porque a gente conversa muito aqui o quanto agentes são o futuro. E todo mundo querendo saber, e a gente vai passar uns bons anos aí, acredito, analisando aí as novas tendências, tecnologias, casos de uso. Então acho que vai ter muito material legal para a gente compartilhar aí com todo mundo que está ouvindo. Então também recomendo aí, vou passar a recomendar com certeza também o podcast aqui da ChatVolt, porque eu acho que é um negócio que vai ser muito relevante a todos. Legal, Danilo, muito obrigado, né? A gente foca bastante em falar de inteligência artificial generativa com foco muito grande na parte de agentes de IA. E para a gente poder começar, né? Hoje nós vamos conversar muito sobre agentes de IA. Vamos falar do futuro da inteligência artificial generativa, do impacto dela e tudo mais. Vamos falar também da AI Brasil, né? Que hoje teve um evento aqui em Campinas da AI Brasil, junto com o pessoal da CIT. Foi muito bacana, vou dar mais detalhes para vocês. Mas para a gente poder começar, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho melhor, Danilo. Então eu ia pedir para você explicar um pouquinho a sua história, como que você foi cair no mundo da IA generativa, né? Quem é o Danilo Gatto hoje, né? Contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de tudo que você tem feito aí nos últimos anos ligado à IA generativa. Perfeito. Bom, então meu nome é Danilo Gatto, e Gatto é meu sobrenome mesmo, eu sempre gosto de atirar isso da frente, né? Todo mundo sempre fica na dúvida. E é só com T mesmo, galera, não é nem com 2, assim, pra dizer que é italiano, né? Enfim, então o que acontece? Hoje eu sou professor de inteligência artificial generativa na FGV e também na ABNT, e meu trabalho principal hoje é literalmente ajudar empresas a implementar essa tecnologia, não importa a área de atuação, não importa ali o tamanho da empresa. Então eu tenho passado esses últimos anos indo a diversas empresas e treinando equipes, ajudando a implementar, fazendo consultoria. Então eu tenho uma experiência muito prática com inteligência artificial. E ela começou com inteligência artificial generativa, né? Eu acho muito bacana a gente dividir esses dois termos. Eu, antes disso, atuava com finanças e investimentos. Então eu tinha um canal chamado Finanças em Desenho, que tem até seguidores ali de longa data, né, que acompanhavam esse canal. E basicamente estava indo super bem o canal, estava crescendo, estava indo para um ano sensacional em 2023. Quando surgiu o ChatGPT. Inclusive, eu conheci o ChatGPT estudando para uma certificação chamada CFP, que é uma certificação chata pra caramba de tirar de inteligência, de finanças, né, de planejador financeiro, uma certificação internacional, muito difícil mesmo, assim, tá entre as provas mais complexas que eu já fiz na minha vida. E eu tava num fórum ali de estudos e vi alguém falando assim, vocês conhecem a nova ferramenta que ajuda a estudar, o ChatGPT e tal? Eu falei, deixa eu ver isso aqui. E aí, quando eu vi ele, eu fiquei assombrado, né? Eu falei, cara, acabou com a minha carreira de educador financeiro, porque eu pensei assim,
Bom, o educador financeiro está ensinando as pessoas na rede social a investir. Porque as pessoas vão precisar de mim, se o ChatGPT explica melhor do que eu, e daqui a pouco é só uma questão de tempo, ele está em todos os celulares, todos os aplicativos de banco, o pessoal vai perguntar lá o que é Tesouro Direto, o que é ações, ele vai dizer, vai saber montar uma carteira. Aí eu já olhei e falei, cara, eu estou numa área que não vai ter uma sobrevida muito longa, sabe, de educador financeiro especificamente. E aí eu tinha duas opções, forçar a barra, né, ou talvez mudar completamente. E aí eu resolvi mudar completamente, sempre fiz muito isso na minha vida, quando eu vejo novas oportunidades eu não tinha medo de aprender coisas novas, e hoje eu vejo que para a era da IA essa é uma habilidade muito importante, a gente está numa era de aprendizado contínuo. Nesse mesmo mês foi bem interessante, porque eu chamei um monte de influenciador de finanças que eu conheci, empresários, joguei todo mundo num grupo de WhatsApp, falei, galera, vamos falar de IA aqui, e comecei a ficar mostrando os experimentos que eu fazia. E aí, desde então, já começou a surgir empresário. Danilo, vamos tomar um café ali para ver como é que pode aplicar isso na empresa. E aí, sem querer, eu já comecei a atuar como um consultor ali de IA generativa e passei os últimos anos fazendo isso. E eu acho sempre importante a gente trazer essa diferença da IA generativa para a IA clássica, né? Que a prioridade no geral ali era a preditiva, porque são áreas bem diferentes assim no geral, tá? Então a IA clássica, a preditiva, era muito mais, eu diria, que a IA do pessoal de tecnologia. Então, realmente ali do pessoal de TI, de programadores, estatístico, matemático, cientista de dados, que desenvolvia, treinava modelos, normalmente era um negócio bem inacessível e a gente mais era impactado por ela através de algoritmos de recomendação e afins. A IA generativa, eu brinco que ela é a IA das pessoas mesmo, é a IA que você usa, são ferramentas que você usa, né? Até fazendo uma analogia como se a IA preditiva, o pessoal de tecnologia era o engenheiro que constrói o piloto de Fórmula 1 e nós somos os pilotos, né? Que constrói o carro de Fórmula 1 e nós somos os pilotos que vamos pilotar esse carro para algum tipo de objetivo, tá? Então são áreas completamente diferentes. Então dá até para a gente entender um pouco como se a IA generativa tivesse começado de fato ali junto com o ChatGPT. Óbvio que já havia iniciativas dela, não é um negócio tão recente assim, mas era muito rústico ainda, ela realmente teve um start ali nesse período. Então os profissionais de IA generativa mesmo assim, têm essa idade também, né? E eu acabei tendo a oportunidade de pegar isso desde o início. Então hoje eu acabei tendo uma experiência muito legal, tive a oportunidade de palestrar e dar treinamento para diversas empresas, algumas das maiores do Brasil, e tenho uma visão bem interessante, assim, bem ampla de para onde está indo o mercado. E já posso antecipar para vocês que o Alex aqui está muito bem posicionado porque está muito direcionado aí para a área de agente. Não, legal, Danilo. Realmente, eu acho que desde novembro do ano passado, né, a gente já se conversa há muito tempo, e desde novembro do ano passado a gente percebeu um volume enorme e de interesse das pessoas de realmente entender o que é o agente de IA, né? Porque de novembro de 2022, novembro de 2023, quando foi lançado o GPT, que foi liberado para todo mundo, até metade do ano passado, né, 2024, as pessoas ouviam falar de IA generativa e ChatGPT, mas não conseguiam enxergar e colocar isso em prática em alguma empresa, em alguma solução. Do meio do ano passado para cá, as coisas começaram a mudar, mas para nós na ChatVolt, o volume começou a aumentar exponencialmente a partir de novembro, né? Onde todo mundo ficou desesperado, querendo fazer orçamento, implementar agente de IA, e as pessoas começaram a entender o poder, né, que a IA generativa traz para o negócio, né? E, cara, que legal ver que você veio do mercado financeiro, né? Eu também estava no mercado financeiro desde 2018, né? Tenho 2 startups na área do mercado financeiro, e aí, desde o ano passado, a gente também viu uma oportunidade no mundo da tecnologia, né? Porque a gente, na verdade, já era tecnologia no mercado financeiro e agora nós somos tecnologias na parte de IA, na parte de atendimento, né? Ver que você percebeu essa oportunidade, né? A gente também percebeu essa oportunidade e resolvemos mudar, né? Acho que faz parte, né? A gente tem que ter essa resiliência, essa capacidade de enxergar a oportunidade, de trabalhar, de ser persistente. Não é fácil mudar, mas acho que é um ponto importante, né? E aí você começou a investir na parte de IA generativa, e como que surgiu a ideia de você criar o podcast, né, que hoje, né, é um dos maiores podcasts da parte de IA, né, se eu não me engano até o número 1 da parte de IA. Me conta um pouquinho dessa ideia, como foi criar o Papo de IA, como que foi esse processo? Esse foi um negócio muito interessante porque, como eu falei para vocês, quando eu comecei a trabalhar com IA, eu não quis ser um teórico, né, então eu quis ser um prático, eu quis trazer de fato para o meu dia a dia e ver realmente o que dá para fazer, testar limites. E o podcast foi ideia do ChatGPT. Né? Não sei quem aqui sabe disso, mas eu comento às vezes que logo quando eu entrei nesse mercado, eu
fui lá e conversei com o ChatGPT e expliquei para ele o meu contexto, que inclusive é uma técnica aí de engenharia de prompt, né? Você dá contexto pro ChatGPT. E eu falei para ele, olha, eu tenho um canal de finanças com tantos mil seguidores, assim, assim, assado, e faço esse trabalho. Acabei de descobrir as novas ferramentas de IA generativa e tenho uma visão que isso daí vai mudar o mundo, quero ser um dos pioneiros. Provavelmente sou um dos primeiros aqui que está fazendo isso, né? Porque o ChatGPT foi lançado dia 30 de novembro, dia 5 de dezembro eu estava com a minha conta criada. Aí eu falei, cara, eu quero aproveitar aquilo que a gente chama de vantagem do pioneiro. Aquelas coisas que só quem está começando vai conseguir ter uma facilidade muito grande, quem chegar depois alguém já vai ter feito ali, vai ser mais difícil. Aí ele me deu uma lista de coisas, várias das quais eu implementei, e uma delas foi criar o podcast. E aí você pode dizer, pô, Nilo, mas é um negócio básico. Na minha cabeça não era, porque no meio de finanças já tem muito podcast, mas muito mesmo, sabe? Nem vale a pena, às vezes, você fazer podcast de finanças, você vai concorrer com um pessoal que, sabe, gigante, muito grande, que já convida gente gigante. Às vezes é até difícil você conseguir oferecer um negócio diferente. Só que aí na hora de IA, eu olhei aquilo lá e falei, cara, é verdade. Talvez não tenha um podcast de AI. Quando eu pesquisei, eu achei um podcast que era voltado para programadores. Entendeu? Então técnico. Eu falei, não é o que as pessoas querem. Eu imaginei já essa dor, que conforme a IA fosse ganhando corpo, muita gente ia querer entender o que se passa nesse mercado, como é que traz isso para o dia a dia, quais são as notícias relevantes para qualquer pessoa, para a humanidade como um todo, e não coisa muito técnica, assim, de programação. E aí eu resolvi fazer o podcast que eu gostaria que existisse quando eu comecei a fazer. E pessoal, foi totalmente... sem expectativa nenhuma. Eu fui fazendo. Eu nem acompanhava nada, de qualquer jeito. Até que um certo dia, quando eu entrei na plataforma lá para olhar, apareceu assim, parabéns, você está ranqueado no 6º podcast. O quê? Eu olhei tão assim, rápido. Aí daqui a pouco 5, 4, 3, aí demorei um pouco ali no 2, até que 1. Aí fica lá, fiquei muito tempo no 1, volto, fico no 1, nem sei se hoje eu tô no 1, às vezes eu fico no 1, vou pro 2, eu volto pro 1, entendeu? Então... que é um ranking diário, mas foi muito interessante porque eu não fiz basicamente divulgações disso. Então, para mim, a ascensão do meu podcast já foi uma prova do aumento da demanda por inteligência artificial. E eu tive uma experiência muito parecida com a sua também. Quando chegou novembro, eu pensei, dezembro e janeiro vai dar uma queda, né? Eu vou descansar, porque, sabe, vai diminuir aí pedido por palestra, treinamento. E foram os 2 meses, dezembro e janeiro, que eu mais trabalhei praticamente nos últimos 2 anos. Entendeu? Então, realmente, alguma coisa, eu acho que atingiu a massa crítica, e talvez da inteligência artificial, do meio do ano passado para cá, que agora está crescendo absurdamente. Eu hoje estou vendo 2026 como um ano que a IA vai chegar ali num mainstream muito forte. 25, e 26 vai ser o ano assim que não vai estar se falando de outra coisa. Eu até brinco que eu fui no evento ali do Fórum E-Commerce Brasil, né, que é um evento de digital, esse ano passado, o maior, eu acho que tem. Fui lá e era assim, 98% do evento, sei lá, coisas normais que sempre teve lá. E 2% era IA, uma barraquinha ali até do AI Brasil, né? O pessoal lá... A gente tava lá também com a ChatVolt. E aí eu olhei assim, fiquei pensando, caramba, eu tô vendo a história sendo feita, porque eu tenho certeza que daqui a 2 anos a gente vai voltar que vai ser o inverso, vai ser tipo 98% IA e vai ter 2% do restante. Então, foi basicamente isso. E aí o podcast hoje eu falo de notícias, porque, como o Alex falou, a gente entrou numa era de aprendizado contínuo. Então, você que não gosta de aprender coisas novas, eu recomendo fortemente que você reveja esse ponto aí, porque a gente não vai parar de aprender coisa nova, porque lança tecnologia o tempo todo. Aulas que eu dei 6 meses atrás, hoje eu já faria diferente. E eu até brinco, levando para conceitos até mais elevados aí de sociedade, por exemplo, que hoje você não fala mais eu sou engenheiro. Hoje você fala eu estou engenheiro, porque provavelmente daqui a um tempo talvez você vai ter que mudar de área, entendeu? Então a gente tem que estar de olho. Só que aí tem aquela questão, o mundo está mudando. Se você antecipar e tomar decisões, você vai ter escolha e você pode tomar decisões estratégicas e aproveitar oportunidades. Se você demorar muito, daqui a pouco você vai estar apenas padronizado com o restante, e se você demorar mais ainda, você vai estar correndo atrás do prejuízo, entendeu? E tá claro, né? Eu acho que o pessoal fala assim, como eu queria em 2009 ter investido em Bitcoin. Só que lá não estava tão óbvio o que o Bitcoin ia ser, para onde iria. Cara, nunca houve uma tendência tão óbvia como IA, talvez, e que uma expectativa potencial de crescimento tão absurdo, e mesmo 2 anos depois do lançamento do ChatGPT eu ainda acho que está muito no início. Então, quem agora está prestando atenção nisso e está se posicionando bem, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos aí vai colher um resultado absurdo. E está gerando muito resultado, né? A gente vê hoje pelos nossos clientes, né? Assim, todos eles muito felizes em estar gerando venda, de estar fazendo atendimento, crescendo escala. E o pessoal fala, poxa, eu sempre sonhei em atender esse volume de gente, mas eu não queria contratar. E aí, com os agentes de AI, isso acaba sendo possível, né? Então é impressionante. Eu gravei um podcast recente com os amigos e parceiros da Board Academy, a gente estava discutindo justamente essa questão, né, da mudança, né, porque a IA generativa, ela vem ser uma ferramenta para todo profissional ser mais produtivo,
conseguir entregar muito mais e ter tempo livre. Porque eu acho que a gente usa a tecnologia para poder ter tempo livre, né? Então, lá na época das cavernas, a gente queria ferramentas, né? Ou utensílios para poder fazer o fogo mais rápido, para ter um trabalho menos braçal. E a gente vem evoluindo, né? E a gente até eu fiz uma brincadeira com o seguinte: olha, hoje os empresários já não contratam ninguém para trabalhar numa área administrativa que não sabe mexer com o computador, não sabe navegar na internet, não tem conhecimento básico de todas as aplicações do computador e também de internet, e não tem como pessoa viver no mundo sem conhecer, por exemplo, um smartphone, saber utilizar um smartphone, por exemplo, né? E acho que talvez no máximo um ano vai começar a ter lá nos pré-requisitos conhecimento básico de inteligência artificial generativa, porque todas as empresas vão capacitar o seu time, as suas áreas, as suas equipes para conhecer o mínimo, para criar ferramentas, né? E a ChatVolt está preparada para ajudar nisso também, para criar ferramentas para acelerar o dia a dia. Então não precisa, né, a pessoa fazer todo aquele trabalho repetitivo, operacional, que é chato, as pessoas ficam cansadas, sendo que a IA pode fazer. E aí a gente coloca o humano para fazer aquilo que é mais criativo. Coloca as pessoas para usar a sua criatividade e fazer trabalhos mais nobres. Tudo que é repetitivo, a IA generativa vai fazer muito melhor, né? E aí a gente entra num ponto que eu queria ver a sua opinião. O que você acha, né, dessa máxima que a gente está vivendo, de que o ano de 2025 é o ano dos agentes de IA? Né? O que você acha disso? O que você enxerga, né, para essa situação dos agentes de IA? Qual a sua experiência, né, com os agentes de IA que você tem tido aí nesses os últimos 2 anos e pouco, né, desde quando a gente começou a ter acesso? Perfeito. Bom, por que a gente entrou na era dos agentes? É interessante ver que a inteligência artificial está tendo uma evolução, uma aceleração cada vez maior. Então, a velocidade que tem de desenvolvimento é muito rápida. Na teoria, se fosse outro tipo de tecnologia, essa era das ferramentas que a gente estava, ela duraria uma década, assim, entendeu? A gente só ferramenta de IA, só que continua se desenvolvendo. Então, o que aconteceu? Eu brinco que 23 e 24, numa divisão que eu mesmo criei na minha cabeça, foram os anos das ferramentas, tá? Então era ferramenta lançando para tudo que você pode imaginar. Ferramenta que faz livro, que faz apresentação, que faz vídeo, que faz áudio, que faz vídeo com áudio e faz, sabe? Começou ali um monte de coisa. A gente tem hoje mais de 30, 40 mil aí ferramentas disponíveis que fazem todo tipo de coisa. Aí vieram os agentes em paralelo sendo desenvolvidos. Então os agentes são como se fossem esses funcionários virtuais, que aí eles são mais complexos, né? Eles entendem ali o seu pedido, só que eles têm o poder de agir, né? Por isso que é agente, é aquele que age. Então, aí o que acontece? Os agentes começaram a usar as ferramentas por nós. Então, ao invés de você ir lá e ter que entrar num site, configurar um negócio, entrar no outro, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, agora você pode dizer para um agente: cara, vai lá no site, faz isso para mim, e ele vai lá e faz e resolve. Então isso acaba sendo uma evolução natural, né? O ser humano é muito engraçado que a gente sempre quer mais, né? Que é mais fácil, que é mais rápido. O ChatGPT, por exemplo, que eu uso aí há muito tempo, ele já facilita a minha vida enormemente. Aí eu digitava, aí eu já comecei, não quero mais digitar, eu quero falar com ele, agora eu já falo com ele. Aí agora eu já tô num ponto que eu falo assim, não quero mais nem falar, eu quero pensar, eu quero que ele faça, sabe? Já é um negócio bizarro. Então a gente sempre vai buscando cada vez mais eficiência, e os agentes são o próximo passo natural em relação a isso. Por exemplo, hoje eu sou quase que o meu presa, entendeu? Eu tô com um monte de coisa, muito sozinho e muito por conta da inteligência artificial. Recentemente eu comecei a implementar coisas bem mais avançadas de automação e de agentes, e isso me permitiu continuar assim por mais um bom tempo, sem ter muito trabalho. Até eu estava comentando com o Alex aqui, para vocês que estão ouvindo, eu tive contato aí de um empresário extremamente relevante aqui no Brasil. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp dele, e aí eu olhei e falei: cara, isso aqui é trote, entendeu? O cara me mandando mensagem no WhatsApp do nada, assim, não tem nenhum grupo em comum, tem um monte de grupo ali com um monte de empresário. E aí eu perguntei para um amigo que conhecia ele, ele falou: não, é ele mesmo. Aí eu falei: nossa, que interessante. Fui lá, bati um papo com ele e tudo mais. Aí, daqui a pouco, 2 dias depois, eu entrei no meu Instagram, e quando eu fui ver lá no meu direct, tinha tido uma mensagem dele, do perfil oficial dele, e a minha IA, que tá lá, que eu fiz com a ChatVolt, lá, meu agente, que eu brinco, eu chamo de Danilo GPT, né? Até se apresenta desse jeito lá. Ele respondeu, o cara falou: ah, que legal que você tá querendo fazer uma parceria, então tá aqui, ó. Aí passou meu contato lá para ele, entrou em contato comigo. Então isso foi uma coisa muito interessante, porque como o Alex estava dizendo, tem tarefas repetitivas que tomam muito tempo. Para mim, uma dessas tarefas é ficar respondendo mensagem, entendeu? Então ficar respondendo WhatsApp, ficar respondendo Instagram é um negócio que toma um tempo enorme. Quando é pouca mensagem, legal.
Quando chega no nível que você está recebendo dezenas de mensagens por dia, aí já começa a ficar complicado, porque se você tem um dia mais ocupado, no outro dia você já tem mais de 100 mensagens para responder. E aí você vai passar horas respondendo mensagem. Então chega nesse ponto que você fala assim, cara, eu preciso de uma triagem, entendeu? Eu preciso pelo menos então que chegue para mim só as mensagens mais importantes. E aí nesse caso, por exemplo, o agente de IA integrado lá no meu Instagram, na minha página de vendas, são coisas que têm ajudado muito, porque eles resolvem 90% dos casos, entendeu? Chega em mim os 10% mais importantes que aí eu trato. Até porque tem aquela máxima também que o Alex falou, que tem a ver com o que ele falou, né? Assim, a gente tem nossa atividade, que é aquela que se a gente investir mais horas, a gente ganha mais dinheiro. Só que muitas vezes você tem várias outras atividades paralelas que você tem que fazer também. O que seria o melhor dos mundos, né? É você conseguir botar IA para fazer tudo, né? Ou então para fazer essa atividade que te dá mais dinheiro. Mas se ela não consegue fazer, principalmente essas que têm um fator mais humano, né? Então quem é comercial, que vai visitar cliente, fazer relacionamento, então põe a IA para fazer todo o resto para você ter mais tempo para fazer essa daí, que é aquela que te dá mais dinheiro, entendeu? E é exatamente isso que os agentes estão fazendo por mim hoje, que eu tô vendo que agora, esse ano, eles vão ter cada vez mais capacidade, mais facilidade. E, de novo, quem não usa vai ficar para trás absurdamente, porque... sei lá, trazer só uma analogia, por exemplo, com o ChatGPT para agência de marketing. Pô, um redator publicitário vai escrever um texto, ele vai levar horas. Ele com o ChatGPT escreve para ele tem ideias, ele vai só refinar aquele texto e ele levou minutos, entendeu? Então olha a diferença, esse cara consegue, você transformou um funcionário numa equipe, praticamente, entendeu? Enquanto que os outros lá estão ainda demorando muito. Esse cara pode cobrar um valor menor, pode entregar prazos menores, às vezes até a qualidade aumenta, porque ele tem uma ferramenta de criatividade e isso já está gerando um efeito cascata no mercado, só que não é um disjuntor, né? Não é um botão que do dia para a noite o negócio já mudou completamente. As pessoas estão sentindo aos poucos. Então, com certeza, tem muitas empresas hoje aí que devem estar sentindo talvez uma redução de receita, não sabem bem o que está acontecendo, sabe? Acham que é a crise, e tem outras ali que estão começando a comer uma boa parte do mercado porque estão implementando tecnologias, estão reduzindo o custo, aumentando a eficiência, entendeu? Então, é esse fator de confusão que às vezes quando a pessoa for prestar atenção, às vezes já é tarde demais, sabe? Que ela vai ver que é porque ela não se adequou às novas tecnologias. Não, isso é muito importante. A gente vê isso na prática, né? A gente tem vários clientes de vários segmentos que eles falam, poxa, a minha IA está trabalhando sábado, domingo, madrugada, está agendando. Falei com um cliente ontem, ele está super feliz porque a IA passou sábado e domingo agendando consultas no hospital odontológico dele e ele não tem mais agenda. E nunca aconteceu isso, mas é a IA que está trabalhando por ele, está consumindo, né, bastante crédito na plataforma, mas ele está feliz porque a agenda dele está lotada. Ele nunca conseguiu fazer isso porque tinha que contratar muita gente, as pessoas faltam, toda aquela dificuldade, né? Mas eu queria entrar num ponto aqui, Danilo, você também faz muitas palestras, né, nas empresas e também faz algumas consultorias. Hoje, qual o principal problema que essas empresas ou esses empresários perguntam para você como resolver, né? Qual o primeiro diagnóstico quando você chega numa empresa que eles pedem ajuda ou que você percebe que tem como ajudar com IA generativa? Perfeito. No geral, é meio que um paralelo, assim, tem tarefas repetitivas, processos ali mal feitos. Vocês não têm ideia de quantas empresas enormes têm processos ali que são puxadinho, assim, sabe? Que é um negócio bizarro, que é uma planilha. Tem até um meme, né? Falando assim, toda a estrutura do mundo, aí uma coluna ali lá embaixo de sustentação, uma planilha de Excel, assim. Entendeu? Que é mais ou menos isso, sabe? Às vezes você pensa que tem um sistemão por trás e tem um Excel com uma pessoa fazendo Ctrl+C, Ctrl+V ali. Entendeu? Então tem alguns processos ali que a IA consegue ajustar, mas o que é muito comum em praticamente todas é atendimento. Né? Atendimento ao cliente, vendas, suporte, porque isso assim, é uma atividade que traz muito dinheiro, porque, como você mesmo falou, né, a pessoa vai lá falar com o seu atendimento por quê? Porque ela se interessou pelo teu produto, entendeu? Agora, se ela não for atendida, ela vai atrás de outro, e às vezes ela compra de outra pessoa e você perdeu dinheiro naquele momento. Isso acontecia comigo. Lá no meu curso eu gostava de eu mesmo responder as mensagens, só que chegou num ponto que eu não conseguia mais. Às vezes eu acordava 7 da manhã e já tinha 5 mensagens que mandaram de madrugada, porque eu tenho aluno no Japão, na Austrália, que para eles a madrugada é tarde. E aí quando eu respondia para eles já estavam dormindo, sei lá. E aí era sempre assim, se no fim de semana chegava um monte de mensagens, sei lá, chegou 20 mensagens, e você na segunda respondeu as 20, quem te retorna são as 3 ou 4 pessoas. Os outros 16 você perdeu, você não tem nunca mais, entendeu? A partir do momento que eu coloquei a minha agente lá para atender todo mundo, isso não acontece mais, todo mundo tem uma resposta e as vendas aumentam. Então essa é uma das coisas muito importantes que praticamente toda empresa tem gargalo. Equipe de atendimento é cara pra caramba, você tem que ter muita gente, é difícil de treinar, tem uma rotatividade muito grande, tem essa questão de horário, entendeu? Que aí você termina o atendimento ali 6 da tarde,
7, 8 da noite, aí quem entra em contato ali para resolver o problema não consegue ser atendido, gera insatisfação, e é uma coisa que facilmente você adapta, você consegue adequar com um agente de IA. Outra coisa, treinamento, onboarding, entendeu? Entra um funcionário novo, aí você tem que parar o funcionário mais sênior para ficar ajudando o novo, porque o novo não sabe, o novo fica fazendo a mesma pergunta 500 vezes, ele não sabe onde é que estão os documentos da empresa ali um processo específico. Hoje você consegue criar também agente para treinamento, capacitação, que aí o novo lá está com dúvida, vai lá no agente e pergunta, ele vai dizer, de acordo aqui com o regulamento, o SLA de tal processo é 3 dias. Aí ele vai lá e faz, entendeu? Aí quando você começa a fazer isso, você não quer parar mais, entendeu? Você automatizou o atendimento, automatizou suporte técnico, automatizou treinamento, você fala, cara, o que mais eu posso automatizar? E aí você começa a perceber que com a IA, de certa forma, meio que não tem fim, entendeu? Você pode continuar automatizando praticamente qualquer coisa, né? Então é por isso que eu acho que isso vai ser uma coisa tão relevante, assim, porque meio que eu não consigo enxergar ainda o limite no qual a empresa vai chegar e dizer assim, acho que eu não preciso mais colocar a gente para nada, assim, entendeu? Acho que agora já está no topo. Eu acho que ainda vai demorar muito para isso acontecer, entendeu? E eu vejo também, além de todos os pontos que você falou, o pessoal procura a gente muito, na verdade, para deixar de perder oportunidades e deixar dinheiro na mesa, né? Que tem muito empresário que chega para nós e fala assim, poxa, eu estou deixando dinheiro na mesa. Mas por quê? Aí você vai entender e fala assim, poxa, eu tenho uma demanda enorme, não tenho gente para atender, para fazer a parte comercial, para fazer todo o suporte, fazer as reuniões, e eu estou deixando de faturar. Eu estou deixando dinheiro na mesa, efetivamente. Aí a gente começa a entender o processo e fala, poxa, mas dá para a gente construir um SDR para você aqui tranquilo. Isso aconteceu comigo, tá? Uma vez quando eu fui no Instagram, porque o que acontecia, né? Eu recebo mensagem no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, e às vezes eu acumulo, porque eu não consigo responder tudo. Teve uma vez que eu cheguei uma semana depois no meu Instagram e fui começar a responder um monte de mensagem antiga, e lá numa das mensagens estava assim, o cara dizendo, pô, Danilo, e aí, cara, vamos fechar aquela palestra pro evento tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu fui lá com o cara e falou, você não respondeu, cara, o evento é semana que vem, eu fechei com outra pessoa. Eu falei, nossa. E outras coisas já aconteceram similares, entendeu? De literalmente, assim, não é que eu acho que eu deixei dinheiro, eu tenho certeza que eu deixei dinheiro na mesa porque isso foi me falado, inclusive, e foi por falta de braço para atender. Agora isso já não acontece mais, entendeu? Então, e essa é uma... É por isso que eu falo, assim, tem aquela matriz, né, do esforço e do impacto. Tem modificações que aí você vê, assim, tem pouco esforço e muito impacto, pouco esforço, pouco impacto, muito esforço, pouco impacto e muito esforço e muito impacto. Implementar um agente de IA é onde está o prioritário, né, que é pouco esforço e muito impacto. Você coloca muito pouca energia naquilo lá, mas aquilo já traz um impacto enorme, né? E energia não só de tempo, mas energia também financeira, por assim dizer, né? Você coloca pouco dinheiro e o impacto que isso já traz é quase que imediato. Então é por isso também que eu acho a ChatVolt está muito bem posicionada, porque não só muitos clientes vão precisar, como muitas pessoas vão querer migrar para essa área, porque essa é uma área que está clara que vai dar muito dinheiro. Praticamente 100% das empresas no futuro vão ter que ter o seu agente de IA de atendimento, de suporte, de, onboard, entendeu? E alguém vai ter que implementar isso e vai usar alguma plataforma, entendeu? E estou se posicionando muito bem para isso. E um ponto importante, quanto tempo você gastou para criar o seu agente de IA na ChatVolt? Cara, menos de 1 hora, entendeu? Foi muito rápido, até porque, assim, depende da complexidade dele, né? Mas esse meu especificamente, esse que tá no meu Instagram, começou a fazer uma triagem, nem precisou de nada, precisou de um prompt, basicamente, simples, no qual eu definia ali quais são os assuntos, por exemplo, se alguém elogiar, pô, agradeça, se alguém tiver dúvida de tal coisa, faça isso, se tiver aquilo, faça aquilo. Botei lá uma dezena de cenários ali, pronto, resolvido. Aí agora acontece exatamente. Aí eu entro lá, né, quase todo dia para dar uma olhada ali se tá respondendo certinho, mas até então, todas as conversas que eu entrei ali, tá fazendo exatamente o esperado. E já garantiu um contrato no dia de hoje, já praticamente, garantiu, só porque a IA salvou você de responder na hora. Não teria respondido isso tão cedo. E quem não garante que teria falado com outra pessoa, sei lá, entendeu? Então, isso que você falou é exatamente o que eu sempre falo pro pessoal aqui, né? Quantas vezes nós deixamos de comprar um produto ou um serviço porque a gente não foi atendido na hora, a gente não recebeu resposta, né? Quantas vezes você manda uma mensagem no WhatsApp de uma empresa que você quer contratar um produto, um serviço, às vezes até tirar dúvida, né? E a empresa não te responde. E aí você vai no concorrente, o concorrente responde na hora. Então, esse exemplo que você deu é verdade. Vou te dar um outro, tá? As pessoas ficam assim às vezes, porque ninguém gosta de falar com um assistente virtual. Calma. Ninguém gosta de falar com coisa ruim, entendeu? Não adianta nada você lá, eu tenho um assistente virtual e a minha experiência foi péssima. Sim, mas seu assistente é aquele que você vai lá e fala, tem um problema, ele diga, escreve em poucas palavras seu problema, você escreve e fala, desculpa, não entendi, entendeu? Aí você fala, cara, fala com o humano, vai. Agora, se você tivesse um negócio que de fato resolve, é outro papo. Por exemplo, recentemente eu fiquei bravo com uma empresa porque ela não tinha IA, entendeu? Eu ia dar uma imersão, foi o Zoom, no caso, né? E aí eu queria dar uma imersão ali para muita gente, e tinha um pacote ali, um add-on do Zoom, que permite dar até para 1.000 pessoas na reunião. Eu comprei o add-on. Só que eu só fui perceber isso no dia que eu ia dar, praticamente na véspera, desculpa, que eu ia dar a fazer a imersão, que eu me atentei a esse detalhe técnico ali da quantidade de pessoas.
E basicamente eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, será que isso já tá valendo? Será que ou será que demora um dia para implementar? Porque eu não posso amanhã, na hora do evento, descobrir da pior forma que demora, né? Aí eu fui lá no suporte, falei, meu Deus, que seja o Mia aqui que me responda isso rápido. Aí quando eu fui lá, não era o Mia. Aí eu perguntei assim, eu queria saber se o Fedon já tá aplicado. Desculpe, não tem essa informação. Não estou te entendendo. Nossa. Aí eu pedi, meia hora depois, só que veio alguém lá e conseguiu falar comigo. Por sorte ainda falou. Mas é uma empresa de tecnologia, né? É uma vergonha, né? Cara, uma vergonha. Tem essa questão aí, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, pelo amor de Deus. E eles mesmo estão colocando agora eles lançaram uma nova suíte deles ali, né? Com um monte de funcionalidade. Pelo amor de Deus, cara. Já coloca no teu atendimento, pelo menos, né? O que se espera. Esse é uma coisa que eu digo para toda a minha equipe na ChatVolt, né? A gente não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tem que usar IA em tudo que for possível. Então, hoje a gente usa IA para atendimento, para vendas, claro, para o suporte. Então, o pessoal discute coisas técnicas com a IA e resolve. A gente levanta o escopo com o cliente. A gente faz o orçamento com IA. A gente faz postagem no Instagram com IA. Igual você tem o seu agente de IA, a gente também tem o nosso na ChatVolt, que responde DM por áudio e texto e responde os comentários. E também usa IA na parte da validação dos códigos da plataforma e novas features. Tem funcionalidades da nossa plataforma que foram construídas 70%, 80% usando IA. Então, com isso, a gente ganha velocidade. Quando a gente vai fazer um processo de implementação, a gente também usa IA. Né? A gente adicionou um recurso recente na plataforma que é um pouco mais técnico, mas o pessoal que é mais técnico vai entender. Quando você vai construir um agente de IA, aquela parte que o pessoal mais enrosca é quando você vai conectar uma API. Então, a gente percebeu isso e falou assim, poxa, a gente precisa fazer um negócio mais no-code. Então, às vezes, a pessoa se perdia na hora de conectar uma API. Então, a gente foi lá e colocou um agente de IA para receber a documentação da API, ela decifrar a documentação e preencher todos os campos e ativar a sua API sem você ser da área de TI. Então, assim, mais no-code que isso, tá difícil. Mais um pouco a gente vai colocar assim, mande sua mensagem. A pessoa vai mandar assim, conecta a API XYZ para mim. Aí ela vai pesquisar, tá conectado, tá funcionando. Né? Mais um pouco. E essa parte de API foi até interessante você falar agora, porque eu estava comentando ainda agora com o Marcos, que para quem não sabe também ali é um dos meu sócio da ChatVolt, que eu estou assistindo com superpoderes porque eu aprendi a mexer com a API, sabe? Então, eu nem sabia que tinha essa parte, né? Eu fui lá no ChatGPT, pedi para ele me ajudar e tal, porque quando você começa a integrar o seu agente com a API, cara, meio que o céu é o limite. Por exemplo, eu tenho uma agente que ela me ajuda com vendas da minha comunidade, ela é suporte da minha comunidade, ela tinha sido treinada, ela botei na documentação toda da minha comunidade, né? Os detalhes, as aulas, tudo mais, beleza. Só que até então eu tinha uma dor que era meio chata, que às vezes os alunos ficavam assim, não estou conseguindo acessar a aula. Aí, tem que pegar o e-mail do cara, ver qual é o status da conta dele, o que aconteceu, entendeu? E aí, entrar no site, às vezes você tá na rua, entendeu? Eu falei, cara, vou tentar resolver isso com IA. E aí eu fui lá, via API, peguei a minha agente, conectei ela com a API da Hotmart, que é onde está hospedado o meu curso hoje, e agora ela consegue fazer isso, e é bizarro. E eu às vezes mando pra ela, se eu tô na rua, um aluno meu me manda isso, de repente não falou com ela, eu vou lá e jogo pra ela, aí ela me diz, a conta desse cara tá como atrasado, entendeu? Significa que ele não pagou a mensalidade tal. Quer que eu gere o Pix pra ele, né? Eu já botei até a chamada pra gerar o código Pix. Perfeito. Aí eu já só encaminho pro cara, paga esse Pix aqui, tá tudo certo, não preciso nem entrar mais no site. Inclusive, pessoal, essa é uma outra tendência. Muitas profissões, no futuro, não vão mais precisar acessar uma interface para ter insights, elas vão conversar com uma IA. Por exemplo, vendas. Eu já trabalhei com vendas, está na rua, no carro, visitando o cliente. Às vezes você vai no cliente, o cliente não está. Aí eu tinha que sentar em algum lugar para tentar abrir o sistema, para puxar quem são os clientes que estão naquele lugar, ou sei lá o quê, ver relatório. Isso leva muito tempo. Hoje em dia você vai, com um agente desse tipo, você vai daqui a pouco conectar com o teu CRM, você vai só pegar o celular, mandar um áudio, você vai dizer assim, tô aqui no bairro tal, da cidade tal, fui no cliente tal, ele não estava. Quem são outros clientes aqui perto que eu posso abordar e com o quê? E ela vai puxá-lo no teu sistema e te dizer, olha, você pode ir no fulano de tal, que é o endereço aqui perto, ele comprou de você faz 8 meses tal produto, ele pode estar querendo esse aqui, entendeu? E você não vai precisar entrar em interfaces de sistemas. Tem muitas interfaces que a gente não vai mais precisar usar. Por exemplo, essa daí de verificar status de conta, olha que interessante, ela tá lá, eu posso entrar, só que eu não quero, entendeu? Eu quero que seja mais rápido. Tempo, eu na não verdade. quero ficar botando senha, aí você entra no celular, a interface tá toda achatada ali, você não consegue mexer direito nas coisas, agora você vai pedir pro Mia, ela vai te resolver. Eu já tô criando outras agora, né? Estou criando uma para me ajudar com reunião, entendeu? Que todo dia ela vai mandar uma mensagem lá dizendo quais são as reuniões que eu tenho no dia, aí eu vou dizer, essa das 12 eu não vou conseguir ir, já desmarca e manda um e-mail pro cara falando tal coisa, ela já vai, sabe, você começa a literalmente automatizar sua vida inteira, automatizar sua vida toda, entendeu? E aí você vira uma empresa, né? Não é à toa que o Sam Altman lá da OpenAI falou que ele acha que não tá longe
o dia que vai surgir um unicórnio nessa empresa de bilhões de dólares aí com uma pessoa só, porque a IA permite isso. E outra coisa, baseado no que você falou do código, também teve o CEO da Anthropic lá, o Dario Amodei, falando que ele acredita que em até 6 meses 90% do código que vai estar rodando vai estar sendo escrito por IA, em até um ano 100%. E não é que não vai haver programadores, tá, pessoal? Mas é que vai ser ridículo você estar fazendo código à mão, ao invés de estar usando IA para isso, entendeu? É tipo assim, eu vou fazer uma conta matemática, você sacar um papel e caneta e começar a resolver a equação na mão ali, ao invés de pegar uma calculadora e fazer aquilo super rápido, entendeu? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu acho que as coisas estão evoluindo muito rápido, né? E a gente vê o quanto é rápido e fácil de automatizar as coisas, né? Você mesmo foi lá e colocou. Eu não lembro se a gente chegou até finalizar, mas a gente chegou a criar um agente de IA para você colocar no Circle, não foi? Da sua comunidade? Isso, está em processo de Está em processo de criação. Então, assim, dá para colocar a gente de IA até na comunidade para responder aos alunos. E aí facilita o atendimento, né? E fala para nós um pouquinho qual o objetivo, qual o tamanho hoje da sua comunidade, né? Eu estou acompanhando de perto lá, mas ela vem crescendo cada vez mais. Conta para nós um pouquinho da comunidade. Perfeito. A comunidade a minha ideia foi tentar virar o maior hub de educação em inteligência artificial do Brasil e que ele seja uma comunidade mesmo. Por isso que eu escolhi esse nome. Não é para ser o Danilo Gato Aulas, entendeu? Só eu dando aula. Inclusive, eu já tenho alunos virando professores lá, já tem mais de um, inclusive, que eu estou contratando. E para a ideia é isso, é porque no início a inteligência artificial estava tudo muito próximo. Então, por exemplo, eu conseguia dar conta de acompanhar tudo. Só que agora cada área está começando a se desenvolver muito, então a gente virou uma área, imagem, vídeo, sabe, programação, aí você já não consegue mais, né? Tá tudo começando a ficar muito complexo. Então você precisa ter pessoas especialistas em cada coisa, entendeu? E eu tô vendo alunos que se destacam lá e começando a transformá-los em professores também. Então a comunidade hoje, ela já tem mais de quase 2.000 assinantes ali. Eu tenho uma rede social no Circle, que também ali está paralela, que ela já está com mais de 3.000 pessoas. E agora, inclusive, sendo assistido por IA, eu já estou desenvolvendo uma nova plataforma minha mesmo, entendeu? Com IA ajudando a fazer código, para que no futuro seja tudo lá dentro mesmo, entendeu? E aí esteja todo mundo lá e a ideia você paga lá uma mensalidade de R$ 79,90, tem acesso a mais de 150 aulas, grupo de WhatsApp de suporte, live semanal, benefício para o pessoal da comunidade, assim, por exemplo, a ChatVolt é uma parceiraça nossa, então os alunos ali costumam ter muita ajuda por parte, tem como é que eu posso dizer, um atendimento diferenciado que ajuda muito ali eles a conseguirem implementar, tanto no negócio deles como para clientes. Então a minha ideia é essa, montar um ecossistema onde pessoas que estão aprendendo consigam interagir com outras pessoas que estão aprendendo, possam se tornar professoras, ser referências lá dentro, e vão ter aquele grupo, porque a gente sabe que hoje a IA é meio que uma atividade solitária. Você às vezes sofre aquela ação da bolha de algoritmo, que você começa a pesquisar ChatGPT, só aparece ChatGPT para você. Aí você pensa, nossa, todo mundo falando disso, mas não é verdade. Vai conversar numa mesa de jantar que a pessoa fala, ChatGPT, entendeu? A pessoa não sabe nem o que é. Então, as pessoas se sentem solitárias, assim, elas sentem um alienígena. E lá na comunidade não, vai ter várias outras pessoas que nem ela, dividido ali por tópicos. Então, é um ambiente para você aprender mais sobre inteligência artificial e aí todo mundo junto começar a crescer nessa área. Legal. E assim, dentro da comunidade do Danilo, tem as aulas da ChatVolt, né? Então, a gente tem hoje muitos cases de sucesso de alunos da comunidade do Danilo que queriam entender como funcionava o agente de IA, então a gente já fez várias aulas juntos com a comunidade dele, lives e tudo mais. Então hoje muitos alunos do Danilo Gato viraram clientes da ChatVolt, estão utilizando a ChatVolt para suas empresas, mas o mais legal é que tem muita gente dessa comunidade que aprendeu tudo que aprendeu com o Danilo, depois se especializou na parte de agentes de IA na ChatVolt e hoje implementam agentes de IA e viraram uma empresa, né? Então criaram uma agência de IA utilizando a ChatVolt. Então eles estudaram todo o conteúdo da comunidade, né? Acompanham lá o podcast também, que toda semana tem novidades, né? A parte de notícias, né? No Papo de IA. E aí eles foram lá, se especializaram, entenderam o todo, depois assistiram as aulas da ChatVolt dentro da comunidade, contrataram a ChatVolt e aí o pessoal do Papo de IA tem um desconto bem expressivo para poder entrar na plataforma. Aprenderam a utilizar, hoje estão também lá na nossa comunidade também, discutindo, dando ideias e implementando, né? Então o pessoal acabou fazendo negócio. Que eu acho que também tem esse viés, né? Assim, a sua comunidade ela tem empresário, tem estudante, tem universitário, mas tem muita gente que está buscando ali uma virada de chave, né? É alguém que fala assim, poxa, eu estou acomodado na minha profissão, estou querendo mudar de atividade, vai lá na comunidade, começa a aprender, escolhe uma área, foca nisso, e eu acho que muitos deles acabaram focando na parte de agentes de IA, e aí acho que a gente tem muitos clientes né, e alunos na comunidade em comum, né, que o pessoal está na comunidade da ChatVolt também, e transformou isso num negócio, né? E isso é uma coisa, inclusive, que eu falo para você aí que está querendo investir em inteligência artificial e não tem a menor ideia de por onde começar. Agentes de IA é um tiro certeiro
tá? Curto e médio prazo, na minha opinião. E usar uma chatbot da vida para fazer, você aprende muito rápido. Eu tenho uma aula na comunidade de 40 minutos que ensina você a pegar do zero ali e criar um agente que vai resolver essa questão, por exemplo, de atendimento básico. Não precisa, às vezes, nem agendar na agenda do cliente. Às vezes é só tirar dúvida mesmo. É aquele agente que você põe numa loja, que a pessoa fala com ele 10 da noite e fala assim, a loja abre amanhã, que é feriado? E ele vai dizer assim, abre, só que abre 2 da tarde. Tem tal coisa? Tem. Faz isso, faz. Tá legal, vou lá então. Qual é o endereço? Tá, pronto, resolveu já o problema. Esse tipo de agente, por exemplo, você implementa ele em 1 hora, sei lá, entendeu? E você cobra 5 mil reais para fazer um agente como esse. E aí, quanto mais complexo, e essa complexidade também está diminuindo, como o Alex acabou de falar, a API era uma coisa que faz o agente ficar muito mais caro, né, a implementação. E aí agora até isso você que não é programador vai conseguir implementar porque eles estão facilitando, e a comunidade se ajuda muito, o pessoal dá muito suporte. Então, assim, para quem está querendo fazer transição de carreira e não sabe por onde ir na IA, a agente de IA com a chatbot é um tiro certeiro. Porque, como eu falei, você vai vender isso para todo mundo que você conhece, qualquer pessoa que você conheça que tem uma loja, tem uma empresa, tenha uma clínica, eles precisam de atendimento via WhatsApp, precisam de treinamento via WhatsApp, de vendas via WhatsApp, ou via site, enfim, e hoje normalmente é feito daquela forma antiga, né? Um assistente virtual ali que se mandar mensagem 10 da noite não responde, ou uma pessoa ali também, que aí você manda, passa um tempão sem responder, vai responder 2 horas depois, e com a IA é automático, entendeu? Então, é uma demanda enorme, enorme mesmo. É tipo assim, descobrimos uma nova área para construir uma cidade. A gente vai precisar de construtoras. E é isso, entendeu? Mais ou menos essa analogia. É difícil hoje você não encontrar uma oportunidade de melhorar processo usando inteligência artificial generativa, né? Como você disse, muitas empresas te procuram para palestras, para assessoria, né? Para consultoria e tudo mais. Mas eu sempre converso, né, com os empresários, tipo assim, olha, você deve ter muitos problemas dentro da empresa. Toda empresa tem problema, né? Tem coisa para melhorar, tem muita coisa para corrigir, melhorar a eficiência, né? Mas eu sempre digo pro pessoal, olha, cuidado também para não ir no hype de que todo mundo está implementando IA generativa, tem que implementar. Não, você não pode ir por esse caminho. Você tem que ir pelo caminho de qual o problema que eu posso resolver usando tecnologia e dentro dessa tecnologia eu tenho IA generativa. É atendimento. Perfeito, vamos resolver. Mas aí eu sempre pergunto, olha, e como é que está a parte de vendas? Porque tudo bem, atendimento é importante, mas às vezes o que mexe o ponteiro da empresa é vendas. Né? Então, se a gente puder focar primeiro em vendas, para você trazer receita, para você trazer capital, e aí com esse dinheiro você fala, bom, agora eu vou investir também para melhorar o atendimento, para melhorar o suporte, para automatizar algum processo no RH. A gente está fazendo um case muito bacana na área de recursos humanos, onde a empresa precisa reduzir o atendimento da área de RH. Então é uma empresa muito grande e todas as informações estão nos sistemas hoje em dia, né? Então você imagina, você como funcionário numa empresa, você quer saber sobre pagamento, sobre férias, sobre atestado médico, sobre todos os detalhes da sua relação com a empresa e não dá para você ficar perguntando para o chefe ou ir lá no RH perguntar e coisas desse tipo, né? Então a gente está desenvolvendo um agente de IA onde a pessoa pergunta no agente de IA tudo que ele quer saber sobre RH e ele não sobrecarrega mais o RH. Então dá até para fazer, igual você comentou, né, a parte de treinamento, de onboarding, tirar dúvida e tudo mais. Então assim, o agente de IA ele vem para resolver muitos problemas e trazer essa velocidade, né? E a gente, a cada dia que passa, a gente quer as coisas mais online, né? Então assim, às vezes eu mando mensagem para uma pessoa e se a pessoa não responde, já começa a dizer, poxa, mas vai demorar para responder e tal. E aí a gente quer tudo automático. E o agente de IA ele faz justamente isso, né? Ele responde automaticamente. Então não demora 5 segundos para responder. Não, e vocês podem perceber que ele vai estar presente em tudo. Até, por exemplo, você vai entrar no Netflix em breve, você não vai mais ter uma recomendação ali. Você vai dizer assim, cara, eu quero ver um filme tipo Resgate do Soldado Ryan. O que você tem para me oferecer? E ela vai puxar e esse. Mas eu quero um que seja assim assado. Então esses aqui não. Esses 3 aqui vão ser muito bons, você vai gostar. Então, vai ter em tudo, pessoal. Mas tudo assim que vocês podem imaginar. Tá? Então é por isso que eu estou falando que é uma oportunidade tão grande nesse sentido. Isso que o Alex falou também é uma coisa bem importante. A inteligência artificial, ela não é uma tecnologia para você terceirizar para os outros. Você tem que aprender, né? Então não é um negócio assim que os executivos da empresa falam assim, a gente precisa implementar IA, vamos deixar ali na mão do Caio, né, que é o Chief Artificial Intelligence Officer, né? Existe já esse termo, né? Pega ali um cara de TI, joga na mão dele e fala, ele vai trazer IA para a empresa. Não, você tem que saber, porque os hábitos das pessoas estão mudando. Por exemplo, é o que eu acabei de falar. Netflix, por exemplo, sei lá, a Amazon é muito conhecida pelo sistema de recomendação dela. Se ela não estiver olhando para IA,
ela pode tomar uma rasteira, porque ela vai continuar ali com a recomendação normal e alguém vai lá e vai inventar uma IA que recomenda, e as pessoas vão mudar, assim como ela disruptou o mercado lá atrás, mas óbvio que ela já está olhando, ela já tem os modelos dela e tudo mais. Mas tem muitas empresas que as suas áreas estão mudando completamente e não estão prestando atenção, entendeu? Mas assim, música, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de dar treinamento aí para a equipe de artistas assim, nível nacional, gigante, e cara, a área de música, vocês não sabem assim, mas talvez daqui a pouco o Spotify vai ser a Suno AI, uma empresa lá que faz música, e a página inicial dela hoje é quase um Spotify. Tem música sendo criada por IA, que está sendo ouvida 100 mil vezes por mês, top do mês. Daqui a pouco você vai ouvir música, não vai ser de artista que você gosta, você vai entrar na IA, vai dizer assim, hoje eu tô afim de ouvir rock, do estilo tal. E aí ela vai montar na hora uma playlist para você, vai ficar ouvindo. Aí quem trabalha no ramo musical não está enxergando isso, sabe? Que isso pode ser uma tendência que no futuro ninguém mais vai querer talvez ouvir ali os artistas dele, o que ele pode fazer em relação a isso, entendeu? Então a IA, pessoal, é uma tecnologia que ela está mudando hábitos, só que está mudando muitos ao mesmo tempo. Então você é obrigado a conhecer, porque na sua área tem hábitos que estão mudando, e você pode se mover estrategicamente para um local que vai aproveitar e usufruir muito disso, ou você pode ficar aqui parado e quando você vê, meu amigo, a onda passou e já era, sabe? Se for arrastado. Até contribuindo com o que você falou, Danilo, assim, eu até postei no meu LinkedIn recentemente, o pessoal pode buscar lá, né, Alexander Barros no LinkedIn. Eu postei uma matéria de um diretor, um vice-presidente da WhatsApp, ele dizendo que muitas soluções que hoje existem, né, como aplicativos, como SaaS, elas estão migrando para o WhatsApp. E a gente está vendo isso, né? A gente tem vários cases de startups que foram criadas em cima da estrutura da ChatVolt, como por exemplo a Tia Beth, que a gente já trouxe aqui no segundo episódio, né, que o Danilo conhece, já divulgou, já falou bastante dela. Mas tem pessoas criando novas startups que nada mais são do que uma excelente ideia, um excelente prompt, uma LLM por trás, várias APIs e conectadas no WhatsApp. Eu tenho vários cases de sucesso dentro da ChatVolt de micro SaaS, que é desde uma psicóloga, desde um consultor de uma área específica, desde uma agência de viagem que funciona por WhatsApp, toda, né, com toda a parte de pesquisa, compra e tudo mais, serviços, né, de venda, de afiliados, onde a pessoa constrói um agente de IA para fazer a venda, então ele não atua mais fazendo a venda, ele bota um agente de IA para vender, então ele só investe em tráfego. Assim, tudo que você pode imaginar, a pessoa está criando, né? E aí, eu tenho aquela visão, né, que acho que até você já comentou sobre isso, eu acho que isso vai acontecer, sei lá, uns 3 anos no máximo. A gente vai deixar de ter um monte de aplicativos no celular e muito possivelmente a gente vai ter o WhatsApp, e a gente vai mandar um áudio no WhatsApp e ele vai resolver para nós o problema, ou a gente vai ter só o assistente de áudio no celular e eu vou falar assim, preciso de um Uber aqui para minha casa agora. Aí ele já sabe minha preferência, já sabe meu cartão de crédito, sabe onde é que é minha casa, sabe onde é que eu tô, sabe que eu gosto que ligue o ar-condicionado e o Uber vai chegar em 5 minutos aonde eu estou, com o motorista já sabendo para onde eu vou, tudo certinho, porque eu tenho um agente de IA recebendo essa orientação, conectado numa API do Uber, que já tem o meu cartão de crédito, já tem tudo e já dispara a ação. Então, hoje eu devo ter, sei lá, uns 300 aplicativos no meu celular, tudo organizado por tipo, caixinha, que eu sou meio metódico para conseguir organizar as coisas, mas em breve talvez vou poder excluir esses aplicativos, eu vou ter só um agente de IA, falando assim, olha, por favor, faz isso, reserva isso, faz aquilo. A gente fez um case recente também para um supermercado, que a gente criou um concierge de supermercado. Então você entra no WhatsApp, você manda um áudio do tipo assim, olha, vou fazer um churrasco para 10 pessoas hoje, eu precisava saber a sugestão do que comprar e as quantidades. Aí ela pega aquela sua informação, vai no sistema do supermercado, faz uma sugestão para você de cardápio, os tipos das carnes, as quantidades, cerveja, refrigerante, acompanhamento, e fala assim, Danilo, tá aqui. Ele fala, legal, puxa, não gostei dessa cerveja, troca essa cerveja por essa, troca esse refrigerante por esse e pode tirar a parte de salada. E troca também o frango por fraldinha. Aí a refaz, tá aqui, Danilo, a lista. R$600. Legal, manda entregar na minha casa. Aí manda o link para ele fazer o pagamento, ele faz o pagamento e o supermercado manda na casa dele. Ele deu 4, 5 comandos de áudio, teve que efetuar o pagamento, né, que não tem como fazer o pagamento por áudio ainda, pessoal, mas acho que vai ser resolvido em breve, né? Com certeza. E aí a pessoa tem o serviço lá. Então, assim, hoje a IA ela tá em tudo, né? Se as empresas investirem. Não, isso daí que você falou foi muito interessante quando eu fui fazer um chá de fralda do meu filho que ia nascer. Isso foi engraçado, porque foi mesmo que você falou. Eu não sabia quantas cervejas eu comprava assim para aquela quantidade de pessoas. Aí eu achei uns cálculos aleatórios na internet e comprei ali uma quantidade X de cerveja. Resultado, sobrou tanta cerveja e quando o pessoal tava saindo, nós estávamos montando marmita de cerveja. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. O pessoal normalmente monta marmita de docinho, a gente tá montando de Heineken. Assim, leva, galera. Eu fiquei com Heineken na minha geladeira por uns 6 meses, cara. Todo mundo que chegava em casa, não, vamos tomar chá da tarde.
da tarde não, tomar Heineken da tarde, entendeu? Pra tentar despachar assim de tanta... E a gente falou, cara, como é possível, né, que a gente não conseguiu achar de forma fácil esse cálculo? Então já seria uma coisa a fazer, o que até traz um conceito interessante, né, que seria o Agent as a Service, né? Não é nem um SaaS, é um AaaS. Porque aí você vai começar a vender serviços de agente. E já tem até algumas iniciativas nesse sentido. Mas, por exemplo, na época que eu era consultor financeiro, eu podia colocar como diferencial do meu serviço, eu ter ali o Danilo GPT, que entende tudo de investimento segundo o meu método e que o cliente pode tirar dúvida com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu poderia, de repente, cobrar uma mensalidade a mais por isso. A outra coisa, por exemplo, o caso da Tia Beth é bem interessante porque o que acontece? É meio que uma coisa que não existia. A pessoa está ali conversando com um agente de IA, tirando dúvidas, e aí daqui a pouco a gente começa a ganhar confiança dela e daqui a pouco ele começa a indicar coisas, entendeu? Então, por exemplo, tal remédio, você não quer comprar a nossa farmácia parceira aqui, entendeu? Mas você não quer fazer uma consulta? Tem um doutor tal aqui que, é ele que, um dos desenvolvedores aqui, que ele é especialista nisso. Então, o teu agente começa a virar um serviço que você está consumindo. Isso vira até isca digital, né? Normalmente, para quem trabalha com marketing digital, você normalmente tem o seguinte fluxo, né? Você faz um material ali, um post, alguma coisa nas redes sociais, aquilo te joga numa landing page, você lê tudo que está na landing page, vai lá e compra alguma coisa. Agora não, de repente pode te jogar da rede social direto no agente, e aquele agente vai fazer alguma coisa legal para você. De repente assim, sei lá, pensar em investimento. Tá com dúvida de qual fundo de investimento você vai investir? Faz download do PDF da lâmina dele, fale aqui com o Danilo GPT, joga o PDF lá que ele vai te dizer se esse fundo é bom, se ele não é para você, para o seu objetivo e tal. Aí você vai gostar tanto da experiência e no final ele já vai dizer assim, inclusive, quem está fazendo aqui isso aqui é o Danilo Gato e tal. Eu já comecei a usar isso, por exemplo, lá nas minhas redes sociais eu ensino muita coisa de IA. Aí tem muita trendzinha de vídeo que aparece de vez em quando feito com IA. Uma recente foi os mini mundos, né? Mini trabalhadores. Se vocês não viram, vocês vão ver em breve isso daí aparecer no feed de vocês, que é tipo umas imagens feitas com IA, por exemplo, de, sei lá, dentista. Aí tem uma foto com uma boca lá, um monte de mini pessoinhas trabalhando no dente da pessoa ali, animado, entendeu? Realista e tal. Isso tá viralizando pra caramba. Aí eu fiz fazer um vídeo ensinando as pessoas a fazer, e nesse vídeo eu já falei assim, pessoal, eu inclusive criei um GPT que monta os prompts para vocês gerarem as imagens e depois animarem os vídeos e tal, para vocês não terem o trabalho de fazer isso. Só comenta aqui, eu quero, que te manda o GPT. A pessoa comenta, eu quero, cai o GPT lá para ela gratuito, que ela diz o tema, ele vai lá e gera os prompts. Só que no final ele fala assim, viu como é útil esse GPT? Se você quiser aprender a fazer mais como esse, o Danilo ensina na comunidade dele, mete o link lá e as pessoas começam a comprar baseado nisso, entendeu? Então você começa a criar agentes até de experiências baseadas no teu nicho. Você é taróloga, sei lá, você pode fazer alguma coisinha específica legalzinha de tarô ali via agente, que a pessoa vai lá, tem uma experiência super legal e no final ela opta por comprar, porque o agente já falou, quer ter a experiência completa? Fulano de tal aqui, faça uma consulta com ela e tal. Olha, é curioso, mas o ano passado, um cliente nosso, ele criou um agente de IA para essa parte de astrologia conectado numa API. Então a pessoa fazia uma consulta como se fosse com uma astróloga de IA e funcionava. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei, não é possível que os caras pensaram nisso. E funciona. O ChatGPT virou funil de captação, pessoal, para a empresa, porque não sei quem aqui já usou os GPTs personalizados, por exemplo. O que acontece lá? Você entra naquela GPT Store, você vê que o Canva tem um GPT lá, você vê que tem um monte de empresa que tem GPT lá. Por quê? Porque eles perceberam, eles falam, cara, o ChatGPT tem um público enorme. Eu posso oferecer uma experiência diferente aqui. A pessoa vai no GPT do Canva, fala assim, monta para mim um layout ali de um cartão de visita, meu agente vai lá e monta. Aí a pessoa gostou, só que para editar, ela não vai editar no ChatGPT, ela vai ter que clicar aqui no botãozinho e cair lá no meu site. E lá no meu site ela conhece, fala, nossa, quantas ferramentas eu tenho aqui. Então isso pode ser replicado de forma simples, entendeu? Você tem ali um GPT que conhece um monte de receita sua e que a pessoa tira foto e ela te indica uma receita low carb. Aí a pessoa gostou, quer fazer uma dieta montada para você pelo nutricionista tal, manda com o WhatsApp para ele que ele vai te atender, sabe? Então é uma outra coisa diferente que as pessoas não estão usando ainda e que eu acho que vai ganhar muito espaço em breve. Uma coisa que eu ia te perguntar, trazer um pouco de polêmica aqui, Danilo, qual que é o que o pessoal tem comentado com você e qual a sua opinião sobre isso, né? Algumas pessoas falam, poxa, o agente de IA não pode ser tão humanizado, as pessoas não querem falar com o agente de IA como se fosse uma pessoa. Outros são favoráveis, não, tem que ser humanizado sim, para a pessoa se sentir bem, achar que está sendo atendida por um humano. Nós da ChatVolt sempre orientamos, principalmente as grandes empresas, a quando iniciar o atendimento, falar, olha, você está sendo atendido por um agente de IA. Mas ser sim humanizado, ser educado, ser empático. O que você tem percebido e qual a sua opinião sobre isso? O agente de IA tem que ser humanizado ou ele tem que ser realmente robotizado igual eram os chatbots antigos, só que talvez com um pouquinho de linguagem natural? Eu acho que depende do contexto, tá? Tem certos contextos que eu acho que faz sentido ele ser humanizado, eu creio que a maioria deles, e tem outros contextos que não. Porque eu brinco assim, na verdade eu acho que isso é uma grande realidade do nosso cérebro humano.
A gente não, eu já falei isso no podcast 500 vezes, a gente não é capaz de diferenciar algo real de algo que pareça muito algo real, né? Simule algo real, não que a gente não é capaz, as nossas emoções não conseguem separar. E eu até vi um exemplo recente que reforçou muito isso. Por exemplo, teve um streamer aí americano que comprou um daqueles robôs humanoides que custa $40 mil lá e tal, que fica em pé, que faz tudo. E aí, nesse vídeo, estavam os 3 caras ao redor do robô, eram 3 caras altos ali e tal, e o robô no meio deles, e aí os caras começaram a ficar brincando com o sistema de equilíbrio do robô, começaram a ficar empurrando ele de um lado pro outro, né? E o robô se desequilibrando e voltava a ficar em pé. O intuito deles era mostrar o equilíbrio do robô, mas aquilo começou a ficar muito parecido visualmente com aquelas cenas de bullying, entendeu? Os caras pisando no robô, o robô meio que quase caía, assim, se levantava de novo, os caras rindo. Aí daqui a pouco comecei a ver nos comentários as pessoas falando assim, cara, que bizarro, eu sei que é um robô, mas eu tô com pena deles. Aí daqui a pouco um cara dizendo assim, o ser humano é um lixo mesmo. Eu falei, cara, olha que bizarro, a gente não consegue diferenciar, cara, não consegue. Sim. Se daqui a pouco você tiver uma IA que conversa muito bem e que mantém o contexto e que daqui a pouco ela começa talvez a ser proativa, a iniciar conversas com você, daqui a pouco você vai criar um vínculo emocional com ela, isso é um fato. Em certos contextos isso pode ser legal, em outros contextos não. Então às vezes num contexto ali específico de, sei lá, de repente é uma IA terapeuta que está atendendo pessoas que estão em algum país, algum local muito pobre ali, que não tem acesso, e que assim, ou a pessoa não tem atendimento, ou uma forma ali é ela ter atendimento de IA. Pô, isso é sensacional. De repente, professor, né, para ensinar ali num país muito pobre também, que não tem acesso. Aí é legal que ela seja humanizada, de repente que a criança comece a gostar de falar com ela, óbvio que com todos os devidos cuidados. Agora, em outras situações, talvez não, entendeu? Porque as pessoas começam a criar vínculo emocional com a IA, isso pode levar a situações bizarras de Black Mirror, como já tá levando, já tem gente casando com IA. Eu tenho vários casos para contar, a gente já percebeu várias situações e a gente foi conversar com o cliente para entender, depois a gente foi ver a conversa, né? A gente sempre orienta os nossos clientes a colocar agentes de IA com nomes femininos, talvez às vezes ligando o nome IA dentro do nome, então Luzia, coisas desse tipo, né? E às vezes com o nome da empresa e alguma coisa IA no final, mas sempre fotos, né? Claro, geradas por IA também, femininas, né? Porque cria uma conexão melhor, gera uma empatia melhor, o atendimento flui melhor. Só que infelizmente, em alguns casos, né, que quando a gente usa uma LLM muito avançada, tipo um Sonnet 3.5, por exemplo, que é uma LLM da Anthropic, pessoal, que você vai chegar. o pessoal começa a desenvolver uma conversa e aí você vê que o cara já cumpriu o objetivo dele ali, de comprar o produto, ou de tirar a dúvida, ou de resolver um problema. A gente faz isso até para vender carro, por exemplo. Só que aí depois o cara começa a levar para um lado pessoal de querer fazer amizade. Chamar a IA para jantar. A gente já viu várias situações da pessoa convidar a IA, né, para sair, coisas desse tipo. Aí teve um cliente recentemente assim, Alex, pelo amor de Deus, eu preciso que você bloqueie. Tem uns caras cantando a minha IA e eu tô gastando crédito, porque a pessoa consome crédito. Eu falei assim, não, você tem que dar um jeito de bloquear. Eu falei, cara, assim, se você perceber que o cara tá indo por um caminho errado, você vai lá e bloqueia. Você fala, legal, mas quando eu bloqueei, ele aparece na tela de bloqueados. Eu preciso que você dê um jeito de bloquear e tire da minha tela aqui, porque eu não quero que esse cara volte a falar. Aí eu falei assim, pô, tudo bem, a gente pode fazer uma feature para isso e tal. Aí ele falou assim, mas é muito caso pelo Instagram. Eu falei, mas no Instagram não tem como eu saber, né? Primeiro tem que esperar o cara vir conversar com ela, se o cara se comportar errado, ou nós vamos colocar um comando na IA, olha, se você perceber, entre aspas, segundo intenções, bloqueia o atendimento, porque o ser humano, ele não consegue, às vezes, distinguir, porque as LLMs, né, os Large Language Models que a gente usa para construir os agentes de IA, eles estão avançando tanto que as pessoas não conseguem distinguir, né, do atendimento. E o legal é que teve uma situação até de um cliente que acho que a IA mandou mensagem para confirmar se ele ia numa consulta ou não, e a pessoa falou que infelizmente não vou poder ir, faleceu uma pessoa da minha família, tal, tudo. Aí ela, não, fique tranquilo, eu vou cancelar o agendamento, sinto muito, meus pêsames, tal. E foi mais humana do que muita secretária de médico, de dentista por aí. Falou assim, tudo bem, tá cancelado. Mas a IA, assim, primeiro ela acolheu a pessoa, falou que sente muito, pode ficar tranquilo, eu vou cancelar a sua consulta. Então esse é o lado, né, do humanismo. Com você, tá? Que são umas coisas bem relevantes em relação a isso. Primeiro, eu já tinha pensado nisso quando eu criei a minha IA do Instagram. Eu coloquei, um dos cenários que eu previ foi esse. Eu falei assim, porque eu ia divulgar isso, né? Porque como eu trabalho com isso, eu faço e divulgo o que eu fiz. Eu tenho certeza que o pessoal vai começar a ir lá querer falar com a minha IA, só que isso tem um custo. Para quem não sabe, você paga por tokens. Então, qualquer coisa que a pessoa escreve, aquilo é dividido e cobrado. E quando a IA responde, aquilo é dividido e cobrado. E você vai ficar pagando. Então, se a pessoa começar a querer fazer uma consulta ali com a sua IA, você vai pagar uma fortuna. Então, eu já coloquei assim, se você notar que a pessoa está testando suas capacidades, puxando assunto que não tem nada a ver com a situação, isso e aquilo, responda repetidamente a seguinte frase, igual: eu estou aqui apenas para falar sobre o trabalho de Danilo Gatto,
infelizmente esse assunto não está no top, posso te ajudar qualquer coisa relacionada a ele, ponto, estou encerrando esse atendimento, porque na verdade ela não encerra, né, mas a pessoa que é leiga vai olhar... Tenta dar um basta ali, né? Basta. E se a pessoa continuar, ela vai ficar repetindo, aí a pessoa vai dizer, cara, não tem graça, entendeu? Que a graça é ver a reação da IA, né, mas aí ela vai ficar repetindo essa frase, e vai fazer 1, 2, 3 vezes, pronto, vai parar, entendeu? Aí então isso daí já resolve. Agora outra coisa que, baseado no que você falou, o ChatGPT, ele já me tranquilizou com muita coisa, cara. Então, por exemplo, coisas médicas, assim, cirúrgicas, por exemplo, que aconteceram já em família próxima minha, na hora, assim, pô, o médico falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, já ia lá no ChatGPT na hora e puxava lá e falava, olha, aconteceu tal coisa com a minha família, um parente tal, tal e tal, que tem tal idade, que fez isso e aquilo, é um negócio muito grave, não é? Aí ele puxava e já falava assim, cara, fique tranquilo, isso é um negócio que é comum na cidade, que é isso, é aquilo, é um negócio relevante, mas ao mesmo tempo, como tá descoberto nisso, é isso e aquilo, lá. Aí quando a gente ia no médico, depois, que óbvio, a gente não troca, né, o médico por IA, entendeu? Você ia no médico, depois ia lá e replicava meio que a mesma coisa, só que você ficou mais tranquilo, entendeu? Em relação àquilo, não é o Dr. Google, né? Todo mundo aqui já usou, né? Dizer que não é. O Dr. Google, você tá preocupado, vem qualquer coisinha alterada no seu exame, primeiro que você vai jogar no Google, aí lá você já vai morrer, né? Vai morrer imediatamente. Agora no ChatGPT não. O ChatGPT é muito mais ponderado. Às vezes, se você ligar a busca na internet, ele vai lá, volta e diz assim, olha, isso aí que você falou pode significar isso, isso e aquilo, mas pelo seu histórico é mais provável que seja isso, mas recomendo que você vá até um médico e aquilo já te dá uma acalmada nos ânimos para você, com calma, de tomar uma decisão. Então tem muita coisa que a IA... Outra coisa muito interessante, pra vocês terem uma noção do quanto o nosso cérebro é maluco. Eu quis brincar uma vez de mostrar para um cliente que lá no ChatGPT tem a personalização e você consegue lá colocar como você quer que ele converse com você. E aí eu coloquei só uma brincadeira lá, uma frase dizendo assim, sempre que você for me responder, me chame pelo meu nome. Simples assim. E aí daqui a pouco eu falei, ó, cliente, tá vendo? Quando eu entro aqui eu falo assim, oi, tudo bem? Aí ele respondeu, oi, Danilo, tudo bem? Tá vendo como funciona? Ah, eu esqueci aquilo lá ligado assim. E aí no dia seguinte, quando eu fui falar com a IA de novo, que ela respondeu, ó, Danilo, que legal, vou fazer... Bate um negócio, tipo assim, cara, tô chamando... Isso é uma técnica de vendas, tá? Que é famosa, você chama a pessoa pelo nome, porque aquilo ativa na pessoa alguma coisa, sabe? Mais pessoal, eu deixei lá, entendeu? E é um negócio que é estranho, eu ainda, toda vez, eu sei que é IA, eu sei que é um LLM, eu sei que é probabilidade, mas quando ela fala assim, claro, Danilo, com certeza, consigo já... Dá uma sensação diferente, entendeu? É um gatilho bom, né? Então, é um negócio assim que precisa ser estudado, é um negócio importante, você tem que usá-lo no contexto certo e saber que tem contexto que isso pode ser ruim. Eu até criei uma teoria minha, né, brincando ali com o Homem de Ferro, né, sabe que tem o Jarvis. Vocês já perceberam que o Jarvis ele não chama atenção nenhuma no filme? Ele podia ter sido um mascote sensacional, né, ganhar um puta destaque no filme, mas não. Ele só vai lá e fala assim, claro, Tony, vou te ajudar, vai lá e... Meio que não tem um personagem, é meio sem graça. E eu, na minha cabeça, eu acredito que o Tony fez isso de propósito, né? O Tony Stark fez de propósito porque ele falou, se ele for muito gente boa, eu vou começar a criar algum tipo de conexão emocional com ele, eu não quero. Eu quero só que ela seja uma IA simpática e que me ajude, mas eu não quero que ela vire minha amiga, entendeu? Porque ele sabe que o cérebro dele não vai diferenciar, entendeu? Isso pode prejudicá-lo no futuro, né? Foi uma teoria que eu inventei, mas que hoje eu vejo que faz sentido. Se você criar uma IA que começar a falar com você de forma muito amiga, daqui a pouco você vai estar amiga dela. Tem vários casos. Teve até uma pessoa, um adolescente ali que teve um caso bem drástico, que ele chegou às últimas consequências, por assim dizer, falando com uma IA ali e tal, e chegou num ponto, não é que a IA mandou ele fazer, mas é que ele já estava muito mal e ele falou assim, eu quero voltar para casa, né, que era uma metáfora para, né, enfim. E aí ela falou assim, claro, vem, aí, posso fazer isso agora, se você quiser, então faça, vem aqui comigo, não sei o quê. O moleque foi lá e... Enfim. Foi então, aquele case da Character AI, né? Eu lembro disso. Exatamente, exatamente. A tecnologia, ela tá disponível para todo mundo, né? Igual da mesma forma a gente tem, por exemplo, a Tramontina que faz facas, né? Se você usar ela pro jeito errado, ela pode machucar alguém. A tecnologia é a mesma situação, né? Quando começou a IA, eu lembro que muitas pessoas estavam atacando a IA. Não, porque não pode. Hoje eu acho que já reduziu isso, né? Mas a gente viveu isso várias vezes, né, na história, né? Claro, a gente escuta pela parte de história, a gente vê nos livros isso, mas, poxa, quando veio a energia elétrica, quando veio as máquinas, Revolução Industrial, todo mundo era contra as máquinas, movimento ludista lá. Quando veio a energia elétrica, o pessoal falava que todo mundo ia morrer eletrocutado. Quando veio o carro, né, e eu visitei o museu da Mercedes em Stuttgart, tinha lá a situação, né, da transição do cavalo para o carro, né, e as pessoas tinham um preconceito enorme com o carro, porque as pessoas iam morrer atropeladas, iam morrer em acidente, e que a pessoa que conduzia a charrete ia perder o emprego. É verdade, tudo isso aconteceu, mas alguém aqui abre mão da energia? Alguém abre mão do carro? Alguém abre mão da internet? A gente não abre mão nem do celular, né? Hoje eu saio de casa sem qualquer coisa, mas não saio de casa sem celular. Não tenho mais carteira, faz 4 anos, a minha carteira é meu celular. A gente não vive sem. E eu acho que mais um ano e meio, a gente não vai viver sem IA generativa. A gente vai usar IA generativa para organizar a nossa vida, para resolver problema, para ser atendido, para consumir produto, para consumir serviço,
a trabalhar mais eficiente. E qual que é o objetivo? A gente ter mais tempo livre, né? Porque quando a gente saiu lá do passado, né, da época das cavernas, a gente queria ter ferramentas para a gente ter mais tempo livre. Porque a gente, de uma certa forma, a gente tem um conceito de economizar energia, né? Hoje a gente pede comida pelo iFood, a gente quer tudo automático. E a IA ela vem ajudar nisso. E a gente tem que também saber, né, e ter a inteligência de usar esse tempo livre para coisas produtivas, para ficar com a família, para poder passear, para poder curtir, não só para trabalhar cada vez mais. Então a gente usar a IA como ferramenta para ser mais produtivo, é poder aproveitar a vida, né? Inclusive, tá, pessoal, isso traz muita motivação. A gente normalmente fica estagnado, desmotivado, quando a gente está fazendo tarefas que parece que não tem fim, né? Eu vou até patentear esse termo que eu brinco, que é o trabalho braçal digital, entendeu? Que é isso, cara, é Ctrl+C, Ctrl+V, é ficar escrevendo relatório, é ficar puxando de cima para o outro, que você sabe que aquilo lá não é a melhor forma que você podia estar investindo o seu tempo, mas normalmente são esses aí que te fazem levar trabalho para casa à noite, no fim de semana. E já tem relatos de empresas que estão implementando IA generativa falando que estão tendo menos casos de burnout, menos casos de depressão, de ansiedade, porque as pessoas estão tendo mais tempo. E você também trabalha com coisa muito mais criativa. Por exemplo, eu no meu dia a dia tenho ficado muito entusiasmado para trabalhar, porque é assim, cara, vou criar agora uma automação que vai resolver tal problema, aí você vê ela funcionando, fala, caramba, vou criar agora um agente que vai atender, aí começa a dar certo, aí você começa a se empolgar e querer criar cada vez mais coisas, porque é isso, né? Eu sempre brinco assim, não é que as pessoas não querem mais trabalhar, né? A aposentadoria, de fato, não é você parar de trabalhar, é você trabalhar com o que você gosta, um negócio de que realmente te faz sentido, não é você ficar deitado ali esperando alguma coisa acontecer, entendeu? Só que o problema é que, normalmente, muitas pessoas hoje não estão alocadas numa situação que elas estão trabalhando com algo que elas gostam, elas estão trabalhando, às vezes, com algo que ela precisa, ou então, às vezes, até alguma coisa que ela gosta, só que 90% do tempo ela tem que fazer um negócio que ela não gosta para aquele 10% fazer o que ela gosta. E a IA vai meio que tirar isso, ela vai poder fazer o que ela gosta, entendeu? Então, esse que é talvez um dos grandes sonhos aí da IA, que é você, de fato, conseguir usá-la para automatizar tudo que é chato, repetitivo, coisa que você não quer fazer, e você poder fazer as coisas que você quer de fato. Legal. Danilo, eu queria fazer uma pergunta para você, a gente já está chegando no finalmente, né? Foi um bate-papo muito bacana, muita coisa legal aqui pro pessoal, mas eu queria te provocar numa pergunta. O que você acha que vai acontecer no mundo da IA ainda em 2025 e 2026. Por que eu pergunto isso? Em todas as aulas que eu dou na FGV, que a gente é colega lá, professor na FGV, e também nas minhas palestras e também nos podcasts, eu sempre brinco que no nosso calendário civil a gente tem lá em média 30 dias cada mês, né? Quando a gente vai para o mundo da tecnologia, deve ter uns 20, 25 dias, quando você comparando, né, o que acontece em 30 dias no calendário normal, o que acontece no mundo de tecnologia. Só quando a gente vai para o mundo da IA, eu tenho essa percepção, e eu acabei comentando com muitas pessoas nesses podcasts também, de que no mundo da IA, o mês tem 3 dias. Porque eu me sinto realmente nessa situação. Porque se eu parar hoje e falar assim, eu quero me atualizar, talvez eu gaste 24 horas só para saber o que aconteceu na última semana. Eu não vou conseguir me atualizar, então já meio que desisti. Não dá para estar atualizado, né? Eu escuto vários podcasts, um dos podcasts que eu escuto para me atualizar toda semana é o do Danilo, que é um baita de um resumo, mas mesmo escutando ele, escutando todos os outros, eu não consigo estar 100% atualizado, né? Eu sei que você trabalha com isso, não sei se você tem essa percepção de não conseguir estar atualizado, eu queria que você comentasse isso também e queria saber qual a sua visão aí para 2025 e 2026 no mundo da IA generativa. Perfeito, então começando sobre essa questão da atualização, agora, e antes de eu entrar nesse podcast, um aluno jogou no grupo, o Google acabou de lançar o Gemini 2.5 e tá melhor do que todos, sabe? Eu já falei, já vai ser um negócio que eu vou ter que ver quando eu sair daqui, tá? Então, realmente, é muito rápido, é muito ágil, são muitas empresas, cada vez mais players, é praticamente impossível você estar atualizado 100% com tudo, mas tem uma boa notícia, você não precisa. Tá? Teve uma coisa que eu descobri nesses 2 anos e pouco trabalhando com IA, é que, e eu já sabia disso na verdade, né, e só confirmou na minha cabeça, a velocidade do ser humano de adoção de novas tecnologias é pífia, tá? É ridículo, entendeu? Então hoje, 2 anos e 4 meses depois do ChatGPT ter sido lançado, inúmeras pessoas não sabem o que é, não usaram para fazer uma besteira, escrever um e-mail. Eu vou em alguma das maiores empresas do Brasil, chego lá, a empresa, sei lá, em São Paulo, né, a gente considera a capital econômica, né, da América Latina, né, considerada assim. Você vai numa empresa enorme e o pessoal tá lá ainda assim, então, né, o ChatGPT, eu tava pensando aqui em trazer, sabe, alguma coisa. Eu falei, caramba, alguma coisa 2 anos depois. Então, eu acabei começando a enxergar isso como uma excelente oportunidade. Tá? Porque se hoje saísse a AGI, a inteligência artificial geral hoje, fosse anunciada, cara, ia levar talvez mais de ano para começar as pessoas a usarem de fato, porque demora muito. Então só o fato de você descobrir que alguma coisa surgiu, saiu o novo Gemini. Cara, isso
sabe, você pode com calma estudar, implementar, que você ainda vai estar adiantado. Tá? Quem tá ouvindo esse podcast já tá numa bolha. A maioria não sabe nem o que é, tá preocupado ainda com, sei lá, cara, com coisas triviais ali do dia a dia e nem parou ainda para estudar IA. Então, na minha opinião, você não precisa ficar ansioso, porque muita gente que entra, eu já ouvi esse relato de aluno, tá me dando crise de ansiedade porque não para, e não precisa. Você só não precisa também ficar parado, entendeu? Se você se atualizar a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, já é suficiente. E aí você começa a tomar iniciativa, também não precisa correr, entendeu? Também não é rápido, cara. A tecnologia é rápida, mas a adoção por parte do ser humano é lenta. Então você tem tempo de, com calma, implementar, testar e você ainda vai estar atualizado. Tá? Então fica aqui essa dica para vocês. Não precisa também estar todo dia o que lançou. Não. Coloca uma rotina, uma frequência semanal, quinzenal, mensal, para você se atualizar do que está acontecendo e é suficiente. E aí você já começa a agir pouco a pouco, não precisa correr para agir também, e você já vai ver que isso já vai ser suficiente para você estar bem adiantado em relação a muita coisa. Tá? Que normalmente a gente vê na internet a pontinha da pirâmide, né? Que são as pessoas que estão mais na vanguarda, mas cara, a pirâmide é enorme, entendeu? Só de você estar fazendo, você também já está na pontinha, talvez um pouquinho abaixo daquela pessoa, mas você já está também, entendeu? E o mercado é enorme, então isso é uma das coisas. Agora, falando sobre previsão para 25 e 26, o que eu tenho visto, por exemplo, agora são algumas tendências. Uma delas, voz. Tá, eu acho que a gente vai entrar agora numa era de voz, que a gente vai começar a trabalhar por voz, fazer tudo por voz, entendeu? Então, você vai falar com o seu computador, você não vai mais ficar mexendo com mouse e teclado. Você vai literalmente chegar e dizer assim, abre para mim aí sei lá, a minha agenda do dia, vai abrir na sua frente na tela. Aí você vai dizer, agora eu quero... Que reunião é essa aí das duas? É tal coisa? Mostra aí pra mim mais informação. Então, você vai controlar as coisas por voz. Isso vai ser muito mais fluido, tá? E você também vai receber muito mais coisa por voz também, como o Alex falou aí. Você vai estar no WhatsApp, vai pedir pro sistema, o sistema vai te mandar um áudio e tal. Então, isso já é uma coisa que eu vejo muito interessante, né? E isso também vai desbloquear uma série de casos de uso de ligação, tá? Então, preparem-se para ser bombardeados de ligações por IA, ou para vocês ligarem para locais e quem vai te atender vai ser um IA falando com você, você nem vai perceber, tá? Então, isso vai abrir caso de uso para telefone, para ligações, tanto de ativas quanto passivas, e também casos de uso até de agentes de inteligência artificial via avatares, em lojas que vão conversar com você em tempo real. Você vai chegar numa loja de maquiagem, vai ter uma agente lá no telão, que você vai falar assim, eu queria comprar uma maquiagem. Ela vai dizer, posso ver seu rosto? Aí vai tirar uma foto, vai dizer, seu rosto tem a tonalidade tal, te recomendo o produto tal, aí você vai pegar. Então, a voz vai trazer muito isso, porque as tecnologias estão muito mais ágeis. E aí, volta para os agentes, porque quem é que faz isso funcionar por trás? São os agentes, entendeu? Então, os agentes só vão ficar cada vez mais complexos e mais fáceis de usar. Então, uma outra tendência que eu vejo muito grande é essa questão dos agentes, é virar um padrão, assim, entendeu? Quem está colocando agora está saindo muito adiantado, até ano que vem vai ser um negócio que toda empresa vai precisar ter. Só que ainda assim vai demorar, é que nem rede social, né? Eu estava em 2012 quando eu ouvi essas pessoas dizendo todo mundo tem que estar na rede social. Aí a gente está em 2025 e ainda ouço gente assim, porque hoje em dia a empresa tem que estar em rede social, né? Falando que fosse uma coisa nova. Eu falo, meu Deus, cara, isso aí já tem 13 anos, 14 anos esse conceito. Então a mesma coisa com a gente de IA. E uma outra coisa também relevante é o vibe coding, né? Não sei quem foi que conheceu esse termo aí, quem já ouviu, né? Teve um engenheiro ali um pesquisador chamado Andrej Karpathy, que ele trabalhou já na OpenAI, na Tesla, e ele meio que inventou esse termo sem querer. Ele falou assim, cara, tem um negócio que eu tô chamando de vibe coding, que é você programar meio que falando com a IA. Você fala assim, constrói tal coisa, ela gera um código lá, você nem olha o código, testa e vê se deu certo. Deu errado, pega o erro, joga na IA, ela reescreve, você testou, deu certo. Agora adicione tal coisa. Então ele falou que é meio que programar meio que na vibe, assim, sabe? Isso ainda tem uma série de erros, obviamente, né? Vem muito código errado, quem não tem conhecimento de programação vai fazer besteira, mas, por exemplo, para você usar isso para si próprio, é extremamente útil. Eu já desenvolvi programa para mim para editar meus próprios vídeos do jeito que eu gosto, entendeu? Eu coloco lá que eu queria que tirasse os silêncios dos meus vídeos e tal. Eu gerei um programa com o ChatGPT que eu jogo o vídeo lá, ele me entrega o vídeo editado, um outro para renomear PDF de certificado de aluno. Então eu já botava o nome de todo mundo, só que os arquivos PDF vinham com nome esquisito. Aí eu pedi pro ChatGPT criar um script lá para mim que eu linko o PDF com uma planilha de Excel e ele renomeia todos os arquivos com nome. Agora eu tô criando programa para tudo, entendeu? Qualquer atividadezinha também minha no computador, né, que eu preciso fazer de automação de arquivos, esse tipo de coisa, estou criando. Aí eu estou pensando assim, vou pra academia, tem um jeito específico que eu gosto de mensurar meus exercícios ali. Aí eu já ia buscar na internet um aplicativo que fizesse isso, eu já pensei, acho que eu vou criar o meu. Eu acho que eu vou criar meu próprio aplicativo de mensuração de exercício de academia e vou mandar para a App Store, só eu que vou baixar, só eu que vou usar, entendeu? E é isso. Então eu acho que também a gente está entrando nessa era de que todo mundo vai meio que virar inventor das suas próprias coisas. Isso vai levar com que, muito em breve, os programas que não se adaptarem a isso talvez vão deixar de ser usados. Por exemplo, Photoshop. Por que eu vou usar Photoshop se eu posso criar meu próprio Photoshop, entre aspas, né? Óbvio que é muito mais complexo do que isso, mas muita gente usa para fazer uma tarefa trivial. Às vezes pintar uma imagem.
Aí você vai dizer, cara, cria para mim um programinha aqui que eu vou abrir uma imagem, vai ter um pincel, eu vou pintar. Isso vai tirar, por exemplo, aquelas pessoas do programa. O que eu acho é que esses programas em breve vão ter agentes lá dentro, que você vai abrir o Photoshop, vai ter uma tela em branco, assim, vai dizer, o que você quer fazer com o Photoshop? Aí você vai dizer assim, eu quero editar foto. Editar foto? Então, ó, eu vou te sugerir fazer isso aqui, ó, botar aqui um lugar para ver a foto e aqui algumas ferramentas. O que você usa na sua edição? Uso contraste, brilho, então vou botar um botão contraste, um botão brilho, E o próprio programa vai montar a interface para você usar, vai ser personalizado para você, tá? Então a gente também está entrando numa era da ultra hiper personalização. Tem outras tendências, mas eu acho que essas aqui já vão pegar bastante, né? Uso de voz, agentes cada vez mais complexos, mais fáceis de você trabalhar, mais baratos de trabalhar, e essa questão dos programas e tudo que a gente está no nosso dia a dia fica muito personalizável, muito fácil, você vai conversar e eles vão se adaptar ao seu gosto, entendeu? Então só algumas coisas aí. Tem muita coisa para acontecer, né? E eu acho que assim, as coisas vão continuar indo muito mais rápido, igual você falou, a gente tem que baixar a ansiedade, porque não dá para acompanhar e a velocidade vai cada vez vai ser mais rápida, porque o que vocês devem estar percebendo é a gente usa IA para criar novas ferramentas. Então a IA, ela virou o próprio motor dela mesmo. Então muitas dessas coisas que o Danilo está falando, elas estão sendo criadas rápidas nessa velocidade, porque usa-se IA para criar nova ferramenta. Então é um giro muito rápido, uma aceleração, assim, é uma escala assim, que não dá nem para acompanhar, né, de tão rápido que é. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, então, né, queria agradecer a presença do Danilo aqui, né, um parceiro de longa data, é um cliente, é um amigo também de longa data. Eu trouxe ele para a AI Brasil, que é uma comunidade que a gente reúne aí os principais executivos e apaixonados, né, pela IA. E o Danilo tá com a gente na AI Brasil já faz algum tempo. Então é um prazer, né, ter gravado esse podcast com você. Eu acho que em breve nós vamos ter que voltar aqui para falar dessas coisas que vão ser implementadas, dos nossos cases, dos nossos clientes em comum. Mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais, deixasse como o pessoal pode te achar, para o pessoal poder te encontrar aí na internet. Perfeito. Então, primeiro, agradecer novamente aí o Alex, pessoal da ChatVolt, por toda a parceria e pelo convite. Recomendo de olhos fechados, tá, pessoal? Empresa sensacional. E, de novo, reforço aqui quem eu acho que está querendo fazer essa transição de carreira, implementar a gente na sua empresa, ou quer trabalhar com isso, aprender, vai na ChatVolt, que é um tiro certeiro. O programa é sensacional, o sistema é sensacional, o atendimento deles é muito bom. Comigo, nunca tive nenhum problema, entendeu? Nem comigo, nem com clientes. Então, é uma empresa muito boa que está fazendo um trabalho sensacional. Não tenho dúvida que aí nos próximos anos vai estar entre os principais players do mercado dessa área. Bom, quem quiser me acompanhar, Danilo Gatto, pode procurar o Danilo Gatto em todas as redes sociais, @o Danilo Gatto, né? Tive que colocar o O na frente, porque tem outros Danilos aí que se acham gato, né? Que não é nem o sobrenome, que acabaram pegando aí o usuário. Mas é isso, Instagram é para conteúdo mais leve, YouTube eu faço conteúdo mais complexo, tem um podcast no Spotify, tem TikTok também, então vocês conseguem me achar lá em todas as redes, e convido vocês também a conhecer a minha comunidade Profissionais do Futuro, vocês vão encontrar o link dela também nas minhas redes sociais para aprender a usar essas ferramentas aí comigo. Bom, e quanto ao podcast, o nome é Papo de IA, se é só jogar no Spotify vocês vão ver, é maravilhoso, né? Eu escuto toda semana, sempre tem novidade. Tem um episódio nosso lá também, contando um pouquinho a história da ChatVolt. Tem muitos episódios também mencionando o case da Tia Beth. E quem quiser me encontrar, pode localizar através do LinkedIn, Alexander Barros, ou procurar ChatVolt no LinkedIn ou diretamente no nosso site. E quem quiser aprender mais sobre tudo que o Danilo falou aqui, além da comunidade dele, tem também o nosso canal do YouTube da ChatVolt. Lá tem vídeos para você mesmo implementar o agente de IA na sua empresa. E se tiver dúvida, tem um agente de IA para te ajudar 24/7 e a nossa equipe também, que apesar de ser uma empresa de tecnologia, a gente preza muito pelo atendimento humanizado também, mas feito por humanos, não só por IA. Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo episódio.